Gente, me mudei pra minha casa nova! Agora, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser limpar aqui pra poder colocar os móveis. E também tem algumas outras coisinhas que eu vi que os japoneses, geralmente quando mudam pra alguma casa aqui no Japão, eles fazem. Então eu vou tentar meio que seguir esse procedimento, porque tem algumas coisas que parece que a gente tem que tomar cuidado. Primeira coisa, tirar fotos de arranhões que tem pela casa. Por exemplo, alguma coisa que esteja quebrada ou esteja pintada, ou alguma coisa que, por exemplo, se tem algum arranhão na parede, você tem que tirar foto para mostrar depois, quando você for embora, que não foi você que causou aquilo. Eu vou apresentar para vocês a minha casa sem os móveis primeiro. Vamos ver. Konnichiwa. Esse daqui é o meu closet, ou armário, como vocês quiserem falar. Por exemplo, aqui no armário tem alguns arranhões assim, eu não sei se dá pra ver. Esses arranhões talvez sejam bem mínimos assim, quase não dá pra ver. Esses arranhões talvez sejam assim, bem pequenos, bem mínimos, mas é bom até registrar, porque você até pode ser cobrada por isso, né? Parece que aqui, ó, também tem interfone, né? Então dá pra ver bem quem chega. E é tudo muito seguro aqui onde eu tô morando, né? Então tem uma segurança melhor. Ali são minhas coisas que eu cheguei com sacola pra limpar. Mas aqui é a cozinha. Ela é bem pequena, na verdade. E a empresa de gás já veio instalar... Ué, como é que ligava? Ah, ligou. Já veio instalar o gás e a energia. Ainda bem. Ele é bem grande, na verdade. Não sei como que eu vou colocar minhas coisas aqui. Uma hora eu mostro o que eu fiz. Ah, já vem coisa pra colocar faca. Essa geladeira eu ganhei do meu amigo. Ainda bem porque eu tava sem geladeira. E outro amigo me deu esse micro-ondas barra forno. E o mesmo amigo me deu essa máquina de lavar, porque ele está indo embora do país e ele não vai levar nem o micro-ondas, nem a máquina de lavar, naturalmente, né? Então, eu tenho lembranças aqui dos meus amigos. Olha que bom. Eu ainda vou instalar os pezinhos aqui, nessas duas, mas é porque a empresa já deixou aqui, então eu não sei como que eu vou fazer. Será que eu aguento? Eu vou mostrar pra vocês. Aqui é o Genkan. Genkan é onde você tira os sapatos, né? Só a entrada. Coloquei meu sapato já aqui. É onde você deixa seus sapatos. Aqui é o toire. É separado. E eu fiz questão de pegar um lugar que tenha o chuveirinho da bunda, né? O chuveirinho do furico, né? Importante para a saúde, para a higiene fisiológica, eu acho que é. Muito bom, bem limpinho. E aqui é o banheiro, o resto do banheiro. Aqui temos o lavabo e meu banheiro. Não é tão chique como aqueles que dá para você ficar deitada, né? Que tem televisão e tal. Não é chique, mas é o suficiente. Estando separado do toilet já, nossa, muito bom. E aqui eu também vou ter que limpar, porque eles deixam mais ou menos limpo, assim, pra você poder entrar. Mas, por exemplo, sabe essas partes aqui das peças? Fica bem porcamente, sabe? Então, você tem que limpar, mesmo que eles falam que vão limpar, você tem que limpar quando você vai se mudar. Porque, aparentemente, assim, se você... Uma vista grossa, assim, parece que tá limpo, mas você vai passar o dedo, assim, na verdade tem poeira, né? Eu tenho que me acostumar com isso aqui. Esse monte de luz. Então, eu vou usar Corocoro pra poder limpar as sujeiras sólidas que tem aqui. Então, por exemplo, poeira ou cabelo ou qualquer coisa que seja sólido. Podia ser um aspirador de pó, mas eu não tenho aspirador de pó, então eu vou limpar com isso daqui mesmo. Ele é um adesivo, né? Que ele vai saindo assim depois. Eu também peguei esse pra poder limpar o chão e as paredes com esse daqui. Pra limpar o banheiro e a cozinha, eu vou usar esse aqui, que é pros dois. Ele meio que serve multiuso, né?
Ele serve para os dois. Também comprei esponjinhas para a cozinha e para lavar o banheiro. E esse daqui, ele é mais para prevenir que a privada escureça, né? Que ela fica com essa mancha escura na privada. Então é um método de prevenção de kurozumi. Não sei se dá pra ver aqui. Esse daqui ele vem 3 tabletezinhos pra usar. Vamos limpar. Que geralmente eles fazem é evitar o mofo do banheiro. Então eles colocam esse boukabizai. Acho que esse aqui é de ofurô, né? Deve ter um de banheiro toire, né? E parece que ele evita vírus, bactérias, mau cheiro e evita do banheiro ficar com aquelas cores rosinhas. Eu não sei se vocês já viram isso, eu já vi isso em um banheiro que ficava com umas colorações rosas. Algumas partes do banheiro que eram brancas ficavam rosadas. Eu não sei, nunca aconteceu comigo, mas é bom evitar também, né? Já que isso aqui evita tudo isso aqui. A cada 2 meses você tem que renovar. E quando você coloca isso aqui no banheiro, você tem que lembrar de ligar a ventilação. E se você tiver janela no seu banheiro, também é bom fechar. Eu acabei de lavar o banheiro e agora eu vou colocar esse boukabikun para evitar que meu banheiro tenha mofo. E eu vou colocar água até essa linha aqui que tá escrito. É essa linha? Onde tá a linha? Ah, não, é essa daqui, gente. Nossa, tá bem na minha cara. Essa linha aqui, você tem que preencher com água. Tira as coisas daqui, né? E preenche com água aqui. Ok, tá mais ou menos na linha. Aí você só coloca ele assim, na água ali. E depois de 30 segundos já começa a sair fumaça daqui desse buraco. E aí você tem que desligar, né, o kankisen, que é a ventilação. Tem que estar desligado, né? Coloca aqui, ele já começa a fazer um barulhinho, né? E aí você tampa, não sei se precisa dessa tampa, né? Olha lá, ó, começou a sair fumacinha. Aí quando começa a sair essa fumaça, você pode fechar aqui. Você espera 90 minutos. E chegou esse negócio pra montar, pra colocar embaixo da minha geladeira. Não sei se eu vou conseguir levantar ela, né? Consegui montar essa parte aqui. Agora falta colocar os pezinhos. E acho que está completo agora. Vou tentar colocar a geladeira aqui em cima. E agora, como é que eu vou levantar isso?
quarto. A geladeira eu vou ter que esperar um dia pra ligar, porque parece que no transporte ela vem deitada, né? Aí, até a água voltar, a água da geladeira, né? Entre aqui as tubulações, não sei. Mas até a água voltar ao estado normal aqui, de pé que ela tá, ficar equilibrado, né? Vamos dizer assim, tem que esperar. Aí eu vou limpar ela amanhã, antes de ligar. Porque hoje já tá tarde, eu ainda preciso pegar um monte de coisa. Preciso fazer várias coisas ainda. E aí eu aproveito para limpar também o micro-ondas amanhã. Eu vou limpar só ali para colocar ele aqui. Ele também é um forno, então dá para usar os dois. O problema é que o micro-ondas barra forno ficou muito, como fala? Isso aqui eu vou ter que tirar daqui, né, gente? Depois eu tiro. Mas ficou muito alto. Olha isso. Eu vou fazer as coisas, eu vou pôr assim. Aí eu vou ter que tirar daqui pra pôr... Será que eu pego um banquinho? Uma coisa que o pessoal que tá de mudança aqui no Japão geralmente faz é, depois da limpeza, eles colocam esse tipo de... Como que fala isso? Desinfetador? Desinfectante? Não sei. É um negócio que é pra você matar os bichos. Calma. É pra você prevenir de entrar insetos na sua casa. Esse aqui, por exemplo, ele previne Gokiburi, Dani e Tokodirami. Ele se chama Astoretto e eu fiz questão de pegar esse tipo aqui de spray, que eles chamam de Kiri, né? Kiri Type. Parece que tem 3 tipos. Um que é de fumaça, que sai foguinho assim no começo, e aí a fumaça espalha bem, entra até nos lugares bem minuciosos, assim, tipo atrás da geladeira, embaixo dos móveis. Esse daí também é muito bom. Só que o alarme de incêndio do seu apartamento pode reagir contra isso, então tem que tampar. E eu não peguei esse de fumaça porque ele solta fogo. Eu tenho um pouco medo de ficar mexendo com isso. Também tem o de água, que parece que se você coloca água, acontece uma reação química que também solta fumaça e também espalha pela casa. E eu peguei esse daqui que é de névoa, né? Spray. Ele meio que solta uma névoa que vai também cobrindo a casa inteira. Então ele forma uma película na sua parede, no seu chão, no seu teto, em toda a casa. Ele forma uma película para espantar insetos, para evitar que os insetos cheguem na sua casa. Eu vou tentar testar com vocês. Ele é assim e parece que ele já é feito para que você pise aqui e a partir do momento que você pisar, a fumaça vai sair nessa direção. Então ela não vai para você que tá pisando, que tá nessa direção. Ela já sai para o outro lado. Então até dá para você fazer com a mão, né? Mas geralmente as pessoas pisam. E um desse daqui dá, tipo, pro meu apartamento inteiro, porque o meu apartamento é pequeno. Mas se você mora em uma casa que tem mais de um cômodo, sei lá, 2 quartos, eu acho que é bom você usar um desse aqui pra mais ou menos cada cômodo. Mas o meu só tem um quarto e uma cozinha, então dá pra tudo. Então é bom que você deixe tudo aberto, os seus armários abertos, pra que a névoa, pra que esse spray ele entre, né? A partir do momento que você pisa aqui, você tem que estar fora de casa por pelo menos 1 hora. O melhor é você estar fora de casa 1 ou 2 horas. Se você usar aquele de fumacinha, que solta o foguinho, acho que é umas 3 horas. Voltei agora, vamos ver. Eu cheguei aqui, não tá com muito cheiro. Parece que esse produto que eu peguei, né, esse tipo de o spray, o tipo que é o spray, sem ser o de água, sem ser o de fumaça, esse daqui, ele não deixa muito cheiro. É o que menos deixa com cheiro. Parece que... tô sentindo nada. Eu vou pegar... Agora eu vou ter que jogar fora esse daqui, né? Eu tô muito cansada, já são mais de 8 horas, eu não jantei ainda. Eu vou continuar esse vídeo outro dia. Espero que vocês vejam o próximo vídeo, que vai ser a continuação da mudança. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo e tchau, tchau!